E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, não tinha como ser diferente diante da decisão monocrática do nosso ministro do Supremo, Edson Fachin. Eu acho que o Brasil inteiro já sabe o que é que tá acontecendo, mas se você caiu de paraquedas e ainda não sabe, o Fachin anulou as condenações do Lula. O Lula está elegível para disputar as eleições de 2022 se ele quiser, e ainda que tenta investigar o Lula novamente, possivelmente os crimes serão prescritos. Vocês vão entender tudo o que está acontecendo. A gente vai comentar e ainda que você ache que é só, pô, e aí? E aí agora? Tá, vai comentar, vai falar que o Lula tá livre e tudo mais. Meu amigo, respira um pouquinho, porque essa situação aí é muito mais complexa do que tá aparentando ser, e se todo mundo ficar naquela discussão assim mais básica, ninguém vai entender o que é que tá acontecendo. No dia de ontem, inclusive, já comecei a me posicionar assim de forma mais contundente, principalmente lá no Twitter, falei algumas coisas, e aqui a gente vai analisar ponto a ponto, analisar questões políticas, cenário para 2022, quem é que realmente se deu bem com essa decisão. Será que foi o Lula que se deu bem? O que é que está realmente acontecendo? O que é que motivou o Fachin? Não é só uma pergunta. Vocês acham mesmo que o Fachin, ele decidiu isso ontem? O Fachin tava lá de boa, ele chegou, rapaz, tomei uma fantaúva aqui, já sei, vou anular a condenação de Lula. Você acha que foi tudo decidido assim de última hora? A gente vai comentar disso e mais coisas, só que antes quero falar do João Dória. Vocês percebem que toda vez que o João Dória apronta uma, que a coisa começa a crescer pro lado dele, acontece alguma coisa no Brasil? Vocês percebem? Toda vez que o Dória apronta uma, vem alguma coisa aí, né, pra salvar o dia do Dória. Vocês viram a questão ainda da festa, que não existiu segundo o Dória. E no dia de ontem, a Alessandra Maluf se posicionou, na verdade se posicionou através dos seus advogados, até coloquei lá no Twitter lá o que é que eles falaram, e eu ampliei aqui para vocês conseguirem ler junto o relato dela sobre a situação. No último dia 5 de março de 2021, ocorreu uma festa por volta das 22h30 na Rua Áustria, 688, Jardim Europa, São Paulo, imóvel este de frente ao pertencente a Alessandra Bata Maluf e seu esposo. Neste momento, a Alessandra Maluf filmou do quarto de sua residência referida à festa, que contava com música em alto volume e banda ao vivo, encaminhando o vídeo para 2 grupos de WhatsApp de seu meio de convívio íntimo, externando sua indignação com a ocorrência. Em referido vídeo, a Alessandra Maluf cita que o imóvel ao lado da festa é do filho do governador João Dória Júnior e de seu filho estava ocorrendo uma festa em plena fase vermelha do Plano São Paulo, consternada com a existência de tal evento, de conhecimento de todos da vizinhança, sob os olhos do mandatário do estado de São Paulo. Não foi nada mais do que uma manifestação de indignação e revolta, direito esse que lhe é assegurado livremente, com amparo na Constituição Federal, enquanto a determinação de isolamento social, fechamento de comércio e proibição do cidadão comum de trabalhar livremente, que, por outro lado, existia uma festa imóvel que é atribuída ao grupo de empresas do governador. O governador, com o dedo em riste e sem vestir a máscara, falei pra vocês, né, nossa equipe de peritos, Dória naquela foto estava sem máscara, acusou pessoalmente a Alessandra Maluf de promover a veiculação de vídeos falsos, o que se nega veementemente, visto que não houve por parte dela determinada nenhuma montagem de seu conteúdo, nem mesmo a veiculação destas mídias em suas redes sociais. No mais, para sua surpresa, em 7 de março, ela foi intimada a comparecer em delegacia para prestar esclarecimentos necessários em 10 de março de 2021 perante a 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo. O Dória usando de toda a força de repressão do Estado para destruir a vida de uma mulher. Dória não vai parar enquanto destruir a vida dela. Você vê, ó. De outro lado, João Dória Júnior citou publicamente o nome da Alessandra em suas redes sociais, imputando-a crime que não cometeu. Fato este que maculou sua imagem e atingiu sua honra, motivo pelo qual está sendo proposta ação de indenização por danos morais perante o juízo competente. O pessoal aí vai comprar a briga. Fiquei sabendo também que ela não é neta do Maluf, tem esse nome. O pessoal falou até que atrapalha, porque ela só é uma empresária, diz que ela tem um comércio, vem passando muita dificuldade, inclusive, porque o Dória resolveu fechar tudo. Mas o Dória fez o que fez, né? Falou que ela fez diversas coisas. E aí,
Falaram, né, que a casa não é do senhor João Dória. Na verdade, eu queria colocar isso aqui em outro ponto, mas vejam só. O imóvel, já estou avisando aqui de antemão, está em nome da CFJ, Administração Limitada. CNPJ está aí. Se vocês forem olhar, os sócios, você tem João Dória Neto, Felipe Dória e Carolina Dória. O valor total aqui dessa empresa, 67 milhões e 500 mil reais. E vejam só, ontem teve aí uma atriz, tal de Mariana alguma coisa, acho que Mariana Rios, que fez aí um vídeo falando várias coisas, se atrapalhou na narrativa, meio que desmentiu o Dória, sabe, deu conflito de narrativas. Só que ela fala algo assim interessante, e vejam só. Olha o que ela falou pra gente começar a falar do caso de ontem, né? Estou aqui há 2 anos. Onde está a mentira na história? A mentira está que eu aluguei a casa do governador do estado para dar uma festa. Outra mentira, que eu dei uma festa. Outra mentira, que a casa era do governador ou do filho dele onde estava acontecendo a festa. A casa é minha há 2 anos. Eu moro aqui há 2 anos. Onde está a mentira na história? Ela tá dizendo, né, que não era do governador. Eu mostrei aqui o CNPJ, isso aqui não diz muita coisa. Eu que estou falando que o imóvel está sobre esse pessoal, mas a gente tem que provar. Se vocês olharem aqui, temos aqui, né, o cartório de registro de imóveis. Vocês conseguem ver aqui que isso se refere ao imóvel número 688, citada, né, Rua Astúria, lá em São Paulo, a rua que eu estava falando. Esse documento aí começa, não sei se já pegaram um registro de imóvel, tem a centralização de todas as compras e vendas feitas ao longo dos anos. A última compra e venda registrada, é essa daqui. Vejam só, venda e compra, talvez está atualizado, mas por essa nota aqui, diz que em 1º de março de 2019, por escritura, blá blá blá, lavrada no 4 tabelião de notas, o Daniel de Vasconcelos, residente domiciliado, blá blá blá, vendeu o imóvel deste matrícula à CFJ Administração. É o que está dizendo aí, pelo menos, né? Tá na nota. Que ele vendeu o imóvel para a CFJ. A CFJ é de quem? João Dória Neto, Felipe Dória, Carolina Dória. Tem até, se vocês pesquisarem aí o número, você acha aquele negócio. Tem até uma tia do Zap me mandou, que era para ter anexado aqui o documento formal, né, dos CNPJs, os sócios envolvidos. Mas segundo aí a menina, não é dos filhos do governador a casa. Talvez essa nota aqui, né, do cartório esteja errada, mas vamos ver, porque quanto mais o tempo passa, mais complicado, pelo menos que eu tô vendo, está ficando para o senhor João Dória. Mas tudo bem, vamos falar do que realmente interessa, né, que acho que está todo mundo querendo saber. O caso de ontem, a decisão do Fachin. Então todo mundo aí já sabe, já falei inclusive na introdução, que o Fachin acabou por fazer foi decretar que o Lula está elegível para disputar a presidência em 2022 se ele quiser, ou concorrer a qualquer outro cargo. Você vê, na matéria oeste, até gostei muito da chamada. 10 anos depois de pedir votos para Dilma, Fachin torna Lula elegível. E muita gente criticou o Fachin ontem, falou como o Fachin estava ajudando o PT, isso, aquilo, outro. E pessoal, e se o Fachin não estivesse ajudando o PT? E se o Fachin, na verdade, precisou ajudar o PT para conquistar outro objetivo? Será que isso é muita loucura? A gente vai ver, né? Quem que ficou feliz com o que aconteceu? Quem que ficou triste? Mostrar, né? Em prints, não vai ser só de boca a boca. Então vamos olhar em partes. Assim que sai a notícia, Bolsonaro lá dá um pronunciamento, não vou passar o vídeo, mas dá para explicar bem. A Celita até colocou aqui uma aspas de uma fala dele, que ele diz o seguinte, ó: todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade, disse Bolsonaro sobre a decisão de Fachin. Ele destacou a origem petista do ministro e disse que espera que o plenário do STF modifique a decisão. Será que o plenário vai modificar a situação? O que vai acontecer? Vamos analisar passo a passo.
Bolsonaro falou inclusive, pô, é fácil, né, prever o posicionamento de alguns ministros. Mas nesse ponto aqui, presidente, eu discordo um pouco do senhor. Eu não acho que o Fachin fez o que fez para salvar o Lula. Eu não acho que o Fachin fez o que fez para salvar o Lula, presidente. Sabe? Eu acho até que você não está errado em falar que o Fachin gosta do Lula. Isso é óbvio. Mas discordo um pouco do objetivo real do nosso ministro do STF. Mas vamos continuar. Quando saiu ontem, né, vários grupos noticiaram. Agora eu achei essa postagem aqui fantástica. Fantástica. A Mandioquinha fez essa postagem seguinte, ó. Olha a imparcialidade da imprensa. O Globo Rural, do Grupo Globo, posta o seguinte, ó. Hoje, nada está mais solto que esse arroz com Lula. Ah, que arroz soltinho, né? Arroz com Lula. Lula livre. O Globo, né, o Grupo Globo não conseguiu esconder a felicidade de ver Lula voltando, né, para o cenário político. Mas calma lá. O Diego ainda faz questão de relembrar sobre o Fachin, né? Fachin diz que a candidatura de Lula em 2018 teria feito bem à democracia. Falou isso em 2020, em agosto. E o Diego relembra que no artigo 95, parágrafo único, aos juízes é vedado, 3, dedicar-se à atividade político-partidária. A decisão monocrática da Fachin deveria ser revista pela PGR, vide seu posicionamento inconstitucional a favor de Lula. Mas eu ainda tenho minhas sérias dúvidas se o Fachin fez o que fez a favor de Lula. Calma que a gente vai chegar lá. A Renata, inclusive, faz um histórico do ministro Fachin. Algumas decisões recentes desse senhor que está tentando aí retirar de Barroso o posto, né, do ministro mais iluminado do STF. Fachin anula condenações de Lula relacionadas a Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. Isso foi a de ontem. Fachin vota para restringir o uso de helicópteros em operações policiais no Rio de Janeiro. Fachin propõe abuso de poder religioso como causa para cassação de mandatos. Só decisões e ideias sensacionais. Ministro do STF proíbe operações em favelas no Rio durante a pandemia. Fachin só dá bola dentro, né? Tá todo mundo vendo aí. O cara é realmente tá tentando pegar o posto do Barroso de melhor ministro do STF. E aí, dentro de toda a confusão que tava tendo no dia de ontem, teve algumas pessoas que eu vi que começaram a entender o que é que realmente estava acontecendo. Uma delas foi o nosso deputado Felipe Barros. Trouxe aqui a matéria da Gazeta do Povo, mostrando o seguinte, ó. Site criado para defender o Fachin está registrado em nome de designer que trabalha para o PT. Renato Rojas é responsável pela comunicação de Dilma e do partido nas redes sociais. E o Felipe fala o seguinte, ó. Fachin cumpriu missão dada pelo chefe, o PT. Moro e Dallagnol seriam julgados. A decisão do Fachin faz com que não sejam mais. Para salvar os biografados, o preço foi a liberdade do ladrão. Os biografados aceitaram sem pestanejar. Querem salvar o que resta de suas reputações. Falei, ó, Felipe tá começando a entender o que tá acontecendo. Felipe tá começando. É preciso entender o que houve. Para impedir o STF de julgar a parcialidade de Moro e procuradores lavajatistas, nítida, diga-se de passagem, Fachin numa canetada inocenta o maior ladrão da história política brasileira. Fachin, Moro, Lula e Dallagnol todos juntinhos. E coloca duas imagens, né? Com decisão de Fachin sobre Lula, ações de suspeição contra Moro estão extintas. Gente, todas as ações que iriam ser julgadas aí, né? As coisas que o Moro vinha fazendo vão ser suspensas. Todas. Se você ainda acha que não tem nada a ver com o Moro, senta um pouquinho que a gente vai chegar lá. Sabe que eu não falo nada sem provar. E só para relembrar, um tempo atrás, né, Dallagnol vibrou por encontro com o ministro. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Na verdade, não vou botar nem em minha voz, eu nem ia passar isso daqui, mas 4 segundos. Gilmar Mendes, solta o som. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Não é de hoje, né, que já se sabe que dentre os ministros do STF, os ministros assim lavajatistas, nós temos em destaque o Fachin e o Barroso.
O Fux aí, né, também estava lá com o pessoal, mas as últimas movimentações não foram das melhores. Inclusive, gente, o que foi que eu falei no vídeo de ontem? Moro, ele tinha se dado mal. Ontem ele tinha se dado mal. Por quê? Porque a Rosa Weber liberou o acesso das mensagens para o Lula usar. E também liberou o pessoal do TCU. E o Moro tinha entrado com um recurso para pedir que não. Ele queria que, na verdade, proibir o que o Lewandowski fez, e ele queria que o Fux remetesse a decisão para o Fachin. Só quem podia determinar se as mensagens poderiam ser utilizadas seria o Fachin, não o Lewandowski. E aí o Fux falou o quê? Eu vou fazer sorteio. E sorteio caiu na mão da Rosa Weber. E o Moro já teve uma derrota nisso daí. E depois a Rosa Weber realmente consagrou a derrota do Moro. Perceba, o Moro queria que o Fachin determinasse sobre as mensagens. Mas vamos continuar, né? Felipe também disse: para salvar o que resta de suas cada vez mais manchadas biografias, Moro e Dallagnol fizeram acordo até com Capiroto. Vão-se os anéis, ficam os dedos, pensaram os biografados. Já Fachin, petista que é, juntou a fome com a vontade de comer e agora grita Lula livre. E ainda fala o seguinte, ó. O acordão de hoje só foi possível porque contou com a torcida organizada dos liberais calcinha apertada, que abriram terreno ao defender inquéritos inconstitucionais e abusos de poder contra apoiadores de Bolsonaro. Um destes, o próprio Moro, o líder da torcida organizada. E nos relembra uma postagem de Moro do ano passado, onde, né, ele queria que se apurasse tudo, mas não queria que se apurasse as mensagens dele. E estava dando voz aí para Alexandre de Moraes continuar, né, com todas as investigações contra o pessoal da direita. Mas tudo bem. Outra pessoa que também percebeu um grande problema foi Janaína Pascoal, que ontem tomou remédio. Chorou muito, não falou do Moro propriamente dita, mas ela tocou num ponto que eu comentei lá, que é o seguinte: com todo respeito ao ministro Fachin, em quase 30 anos de estudo do direito, eu nunca vi, em sede de embargos de declaração, uma decisão com tanto impacto no mérito. Não houve anulação apenas de uma ação penal, mas de 4 ações. Ademais, na decisão, o próprio ministro afirma que herdou os feitos do ministro Teori Zavascki em 19 de janeiro de 2017. Ora, só depois de 4 anos foi possível notar a alegada incompetência? Independentemente de questões políticas, se essa decisão for mantida pelo Pleno, será difícil crer na justiça. E o que foi que a Fachin determinou? Basicamente, ele falou o seguinte, pessoal: as ações do Lula não estão ligadas à questão lá da Petrobras, disso, daquilo outro, ou seja, não é de responsabilidade da 13ª Vara de Curitiba. Não é lá, sabe? Assim, não era pro Moro ter julgado. Foi só isso que ele falou. O Fachin levou pelo menos aí 4 anos. Eu tinha feito a postagem no Twitter falando, pessoal, teve 7 anos, porque a Lava Jato começa em 2014. Se eu não estiver enganado, começa em março de 2014. Acho que faz 7 anos. 7 anos. Teve 7 anos. Vamos botar o Fachin, ó. O Fachin teve 4 anos para tomar essa decisão. E o Fachin só tomou essa decisão agora. Depois de tudo que estava tendo com o Moro. Depois, José Maria Trindade falando, pô, o Moro e o Deltan estão na situação que podem ser presos. E não é só o Moro, né? O Deltan tá mais embolado do que, meu Deus do céu, não sei nem o que. O Deltan na situação ainda pior que o Moro, com todas as mensagens. Isso daí, a Folha começa a bater no Moro, o Globo bate no Foro, CNN bate no Foro, New York Times bateu no Moro e The Economist também fez reportagem contra o Moro. Vários grupos, começa a aparecer notícias sobre depoimento forjado, rúbricas forjadas, mensagens sobre gerenciamento de acordo de leniências, 2 bilhões, o que é que ia fazer, quem é que ia gerenciar, ganho com palestras, coisas absurdas. Nesse contexto, o Fachin aparece. E olha uma coisinha. A Sarita ainda fala o seguinte, ó. A confissão da manobra de Fachin veio da própria assessoria de imprensa do biografado. Gilmar pretendia manter Lula inelegível, mas iria investigar supostas irregularidades cometidas pelos lavajatistas. Para impedir tal investigação, o amigo do Dallagnol salvou Lula. O próprio antagonista está afirmando o seguinte:
Gilmar Mendes já havia armado o golpe para anular o processo do triplex de Lula. Ao mesmo tempo, ele pretendia usar as mensagens roubadas para perseguir Sérgio Moro e a Lava Jato. O plano, porém, não era derrubar a inelegibilidade do ex-presidiário, e sim manter sua candidatura em xeque, atrelada ao processo do sítio de Atibaia. Tá aí. O Fachin foi lá e não. O Gilmar Mendes não vai. Porque, gente, se ficar do jeito que tá, o Aras tá aí pra recorrer, mas se não ficar do jeito que tá, Moro tá livre. Deltan também. Não vai ter mais o que julgar. Mas o Gilmar não vai deixar barato. Inclusive, já saiu matéria na Folha de São Paulo. E aí, olha só o seguinte. Quero mostrar pra vocês algumas coisas. Como eu falei, vocês acham que o Fachin planejou isso hoje? Ontem, no caso? Eu vou soltar o Lula. Você acha que foi de ontem? 5 de março, matéria do Estadão. Lula desiste de habeas corpus e esvazia estratégia de Fachin para reduzir danos à Lava Jato. No caso, aos lavajatistas. O Fachin estava aí com estratégia jurídica, na verdade, de antes de julgar o Moro, tentar jogar, os ministros da segunda instância, que é do TRF... Esqueci qual é o TRF. Deixa eu ver. TRF4, até aqui, ó. TRF4. Ia jogar os ministros da TRF4 em primeiro, e você ia lá, você batia nesses ministros, falavam que eles eram suspeitos e acabou, e você não precisava olhar o lado do Moro. Você entregava outros juízes do TRF para salvar o Moro. 5 de março. Antes disso, já no dia 3 de março, que ali falou que Lula atrapalhou, você já tá aqui, ó. Com a Lava Jato enfraquecida, Fachin age para reduzir danos. O Fachin já estava planejando o que fazer. O Lula deixou ele sem escapatória, porque o Lula fechou a porta. Vocês acham que o Deltan não sabia da decisão? Vocês acham que o Lula não sabia? Vocês acham que o Moro não sabia do que ia acontecer? Foi todo mundo pego de surpresa. Dia de ontem. Todo mundo pego de surpresa. O Lula tá de boa jogando videogame lá em casa. Então tô livre. É capaz dele. O Ciro ligou. Lula, você tá livre? Eu não acredito que eu tô livre. Aí, inclusive... Dia 3 de março, aqui eu tirei um print do Telegram. Conversando com um amigo, ele mandou essa matéria. Até falei, cara, não dá pra levar essa matéria, cara, pra vídeo, né? Não falei pra vídeo. É só pra ler e ficar sabendo. Ele é isso, lê. A gente já tava conversando sobre isso. O pessoal aí do que cobre o âmbito jurídico, pessoal aí que conhece, sabe? Pessoal, inclusive, com conversa assim com assessores de ministros do STF. O pessoal que o clima tava fervendo. O clima estava esquentando demais. Agora, quem acompanhou nas redes sociais o debate de ontem, imagina se eu trago essa matéria do Fachin. E falava, ó galera, o Fachin tá planejando aqui fazer isso, fazer aquilo outro, porque o Moro vai se dar mal. Imagina as contradições, as interpretações que poderiam dar para essa situação. Eu falei, cara, vai trazer o caos. Falar disso daqui é trazer o caos. Ia falar, o que você tá querendo falar? Você tá defendendo o Lula? Não, cara, não tô defendendo o Lula, não tô defendendo nada. O Lula, pra mim, tinha que estar de onde ele nunca saiu. Eu não quero nem que o Lula continuasse como ele estava. Pra mim, ele tinha que estar onde ele nunca saiu. Aí você vê, o grande legado de Moro foi o quê? Deixar Lula, sei lá, 1 ano e meio preso? Foi isso o legado de Moro? Fazendo diversas atrocidades. E tem muita gente satisfeita com o Moro, viu? Calma lá. Você vê aqui, ó. Será que realmente o Fachin fez o que fez para ajudar o Lula? Matéria do Globo. Lula está feliz, mas não comemorando, disse o advogado. Lula e o PT também foram pegos de surpresa com a decisão de Fachin. Eu duvido. Nos bastidores, a leitura é que o despacho do ministro tem como objetivo preservar o ex-juiz Sérgio Moro e evitar outras anulações da Lava Jato. Se você ainda tem dúvidas que o Fachin fez o que fez para ajudar os lavajatistas, vamos ver o que o Deltan Dallagnol falou no dia de ontem. Ele colocou lá a matéria do Estadão. Hoje, o Supremo anulou condenações do ex-presidente Lula. Peraí, não foi o STF, Deltan. Quem anulou foi o Fachin. Você já percebe que o Deltan, ele já usa, o coletivo. Ele não fala o ministro. Olha a jogada linguística. Ele não fala que foi o Fachin.
Vá ver como ele se refere a Gilmar Mendes. Se ele fala o STF, quando ele vai criticar o Gilmar. É o Fachin, né? Pra não ver críticas pro Fachin, ele já muda pro STF. Porque o peso da instituição é maior. Aí vai lá. Aí ele fala o seguinte: tem que dizer pelo menos 3 coisas sobre isso. As 2 últimas é o seguinte: pessoal, não adianta a gente ficar olhando. Ele fala basicamente isso. Não adianta a gente ficar olhando pra isso aqui. O caso do Lula é só o Lula. Isso aqui é pequeno. A gente tem que olhar pra isso aqui, ó. Que o combate à corrupção no Brasil está enfraquecido. Vamos falar das pautas. Prisão em segunda instância. Esquece o Lula. Esquece o Lula. Vamos falar das pautas. Prisão em segunda instância, foro privilegiado, blá blá blá. Vamos falar disso aqui. Esquece esse caso. Só que a primeira coisa é a melhor de todas. A condução dos casos em Curitiba foi decidida N vezes pelos tribunais, inclusive STF, e assim seguiu as regras do jogo então existentes. Contudo, houve uma expansão gradativa do entendimento do STF de que os casos da Lava Jato deveriam ser redistribuídos pelo país. Assim, recentemente, o STF retirou de Curitiba casos envolvendo políticos do MDB em corrupção na Transpetro. Embora então vencido, o ministro Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente e apartidário. Já tá falando que o Fachin foi apartidário. Já tá defendendo o Fachin. Eita, Deltan, você é procurador, você não é advogado. Calma! Aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente. Partindo do pressuposto, olha só, que endosso, de que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, inclusive na Operação Lava Jato. Fachin, né, nunca errou. Fachin nunca errou. Fachin e o Eren nunca erraram. Só o Fachin e o Eren nunca erraram. Quem não sabe que o Eren assiste a Attack on Titans. Só o Fachin e o Eren nunca erraram. Nunca. Pô, Nelton, não dá, né, cara? Inclusive na Lava Jato, concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. Quem é que vai julgar as questões do Moro? A segunda turma. Aí o Deltan tá falando, não, o Fachin fez o que fez, na verdade, não é por causa do que ele fez. Ele colocou o entendimento da maioria da segunda turma. Não foi a vontade dele, não foi uma decisão monocrática. Meu Deus do céu, que malabarismo que esse rapaz faz. Esse é o Deltan Dallagnol. Mas o pessoal ontem tá lá no caos. O Lula, pessoal, olha a cortina de fumaça. O Dória lá de Sandy Mansinho. Deltan aqui. Dallagnol vibrou por enquanto como ministro. Tem que lembrar de novo, ó. Ahá, uhu. O Fachin é nosso. Mas calma lá. Se você ainda tá com dúvidas ainda, temos aqui a Transparência Internacional. O Moro, ele tem uma mídia, que é dele, que é o antagonista, né? Ele faz o que quer lá dentro. O Moro tem um movimento de rua, que é o Vem Pra Rua. A gente vai falar do Vem Pra Rua. O Moro tem uma ONG, Transparência Internacional. Ainda tem a Instituto Garapé, né? De quebradinha ali com a Ilona Zabó. Será que a Ilona Zabó se pronunciou? Olha a Transparência Internacional, que combate a corrupção. A Transparência Internacional espera que a decisão do Fachin, declarando incompetência da 13ª Vara para julgar 4 processos que envolvem o ex-presidente, olha só, não se converta em elemento adicional de radicalização no país. Gente, não se revoltem com a decisão do Fachin. Aceitem sem criticar. Instamos as lideranças políticas e a todos que lutam pela causa anticorrupção, olha só, que rechassem qualquer ataque às instituições democráticas, discurso de ódio e exacerbação das cisões sociais. Se você luta contra a corrupção, você não pode deixar que as pessoas critiquem o Fachin e o STF. Meu Deus do céu, cara, foi ridículo, gente. Aí depois vai, ó, é fundamental ainda que os questionamentos e correções, né, os processos da Lava Jato, necessário para a garantia de direitos, não comprometam a responsabilização devida de gravíssimos esquemas de corrupção que causaram imensos danos à população de mais de uma dezena de países. Assim, ó, não pune o Moro não, porque, cara, o Moro errou, mas olha o tamanho da corrupção. Fecha o olho, olha o tamanho da corrupção. Pô, mas o Moro, a equipe do Moro lá, o time do Moro, tá um negócio que eles forjaram um depoimento. Olha a corrupção. Esquece o depoimento forjado. Esquece. Mas, cara, tem lá também nas mensagens que vocês, aí, Transparência Nacional, um de vocês
Estava envolvido aí na administração do acordo de leniência da JF. Cara, esquece disso. Olha aqui, ó, a corrupção. Esquece os bilhões. Esquece os bilhões. Esquece. A Transparência Internacional vem denunciando graves retrocessos da luta anticorrupção no Brasil, que implicam não apenas na impunidade de processos pendentes na Lava Jato e outras operações, mas, muito mais grave, o desmanche de marcos legais e institucionais que o país levou décadas para construir. E olha o final. Reafirmamos a necessidade de unirmos esforços para atacar as causas da corrupção sistêmica no país, através da melhoria de leis, do aperfeiçoamento das instituições, fortalecimento da cidadania e construção de um amplo consenso social sobre o valor da integridade. Vamos valorizar o compliance. Inclusive, só faltou entregar o cartão de Sérgio Moro, né, aqui no final da Álvares e Marçal. Só faltou isso. Ele termina da mesma forma que são as últimas duas postagens do Deltan Dallagnol. Mas ai de você que questione se isso aqui foi tudo combinado. Acredite sem questionar. E ontem o Conju ainda tinha revelado mais uma matéria. Mas agora, né, vai ficar difícil. Deltan e Young tentaram criar plataforma de candidatos lavajatistas. Conforme o relatório enviado ao STF, a Transparência Internacional, em parceria com o Consórcio de Curitiba, planejavam financiar e selecionar candidatos que representassem seus interesses e também atingir políticos que não se alinhassem ao projeto. Deltan e a Transparência Nacional juntos. Saiu matéria ontem. Ações políticas. Tem vários diálogos. Eu só quero mostrar um diálogo. Porque isso vai fazer sentido. O que aconteceu com ontem? A queda da Bolsa. A Bolsa ontem, né? Meu Deus do céu. Em mensagem encaminhada por Deltan, no dia 26 de outubro de 2017, o procurador fala sobre tratativas com o representante do movimento Vem Pra Rua, que se notabilizou em manifestações contrárias ao governo Dilma Rousseff. Com quem Deltan falou? Caros, falei com Rogério Schecker do Vem Pra Rua. Rogério Schecker, ele, sim, sempre vem pra rua. Schecker é um cara bem ponderado, ou ao menos assim pareceu nas vezes que eu falei com ele. Nem vou ler o restante, vocês vão entender onde eu quero chegar. Rogério Schecker, tá aqui, foi candidato aí pelo Novo, fundador do Vem Pra Rua, já criticou Damares, inclusive, olha a mentalidade do cara nessa época, em 2018. Que o Damares não representa as mulheres, pela falta de reconhecimento, olha só, do meu corpo, minhas regras como questão de saúde pública. Não é a vida da criança que está em jogo, é a saúde pública. Tem que, sabe? Não, a gente tem que tratar isso aqui como problema de saúde pública. Um cara, olha só, juiz de garantias. Bolsonaro ignorou o Moro e fechou o Freixo. Sempre foi um apoiador. Mas é aqui que eu queria chegar com o Rogério Schecker. Esse aqui todo mundo já sabe que ele é apoiador de Moro. É relembrar isso daqui. Muito tempo atrás, no único vídeo do canal que está proibido de passar no Brasil. Quem está no Brasil não tem acesso a esse vídeo. Foi um dossiê da Empíricos. Foi o único vídeo que isso aconteceu. Não sei porquê. Comentava algumas coisas. E uma delas era o quê? Caso tenha trazido aqui esse comentário. Seguinte, ó. Já falei do Rogério Schecker aqui no Twitter. Ele é cofundador do Vem Pra Rua. E agora ele trabalha para Empíricos. Sócia do antagonista. Está tudo tão na cara. Aqui está o link. Como será o 2020 da Empíricos. Tá aqui, ó. Caro leitor. Caro leitor, pensando sempre em trazer o melhor conteúdo para nossos assinantes, é com entusiasmo que convido você para conhecer a série 2020, o melhor ano da sua vida, produzida por Rogério Schecker. Rogério Schecker, Vem Pra Rua, Sérgio Moro, todo mundo junto e misturado, a decisão de ontem, e aí tivemos isso daqui, ó. Efeito Lula. Dólar dispara e bolsa desaba após anulação de condenações do petista. Gente, beleza, envolveu Lula. Mas vocês percebem que todo escândalo que o Moro tá envolvido, a bolsa de valores é afetada. É muita coincidência, cara. Toda hora que o Moro aparece nas notícias, a bolsa de valores sobe e desce. E pessoas ganham e perdem dinheiro. Eu tô cansado disso. E a CVM, sabe, meu Deus, segue ignorando, né? A CVM não sequer abre uma investigação para falar, não, a gente já investigou e não deu em nada. Até que dê pizza, mas nem isso. É inacreditável.
Você vê, ó, em reação à decisão, o dólar apresentou forte disparada. Por volta das 3h30, a moeda americana estava sendo negociada a 5,72. Após o anúncio, o câmbio encostava no valor de 5,78 com tendência de aumento. Às 16 horas, a Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, operava em queda de menos 3,76% a 11.393 pontos. Parabéns aí também pro Fachin, né? Parabéns, Fachin. Fachin, Moro, Deltan e Lula. Os 4 juntos aí. Quero ver, faz logo a chapa aí. Moro de vice, Lula de presidente, sabe? Pro Brasil sorrir de novo. Antagonista. Olha o antagonista. Procuradores e advogados, ouvidos por antagonistas, interpretaram a decisão de Fachin como uma forma de evitar que Sérgio Moro fosse declarado suspeito. Até o antagonista está assumindo isso. Lula ganhou o brinde, gente. Lula ganhou de brinde. Foi por tabela. Não foi para ajudar o Lula. Foi para salvar o Moro e o Deltan. O Deltan assume isso, a Transparência Nacional assume isso, o antagonista assume isso. E o pessoal, não. Meu Deus, véio. A direita... Tem alguns debates que a direita realmente não está pronta para ter. Complicado falar de algumas coisas. E aí, como eu disse, né? Será que realmente o Fachin tomou a decisão ontem, de impulso? As matérias do Estadão já deixam entender que não, né? Que ele já vem pensando o que fazer para ajudar o pessoal. Aí você vê, ó, 6 de março. Nidia Minja. Notícia de 2 dias atrás. Portanto, antes da decisão do Fachin no dia de hoje. Tem quem diga que as instituições no Brasil não são aparelhadas. E você vê, ó. Lula consultou se Haddad toparia ser seu vice em 2022. O Lula estava inelegível. Para que ele já estava falando em 2022 se ele estava inelegível? Até o entendimento que se caso o Moro fosse declarado suspeito, ele iria continuar inelegível por causa do caso do Cid Atibaia. Então, por que o Lula foi conversar com o Haddad então? Aí você vê, né? Podem se preparar. Até mostrei esse vídeo no vídeo de ontem, se não me engano. Humberto Costa, senador aí. Já tá lá, ó. Pode se preparar, o Lula tá de volta. Já avisou com um dia antes. Tapa na cara da sociedade brasileira. Um tapa na cara da sociedade brasileira. Você viu? Para ministros, plenário do STF vai manter decisão de Fachin sobre Lula. Será que o Lula vai ficar solto? Livre para concorrer? Ministros do STF avaliam que, se a decisão de Fachin sobre Lula for analisada pelo plenário da corte, ela será mantida. Ontem, Fachin anulou todos os processos movidos contra o ex-presidente pela Lava Jato. Não esperem uma modificação no STF. Do Lula, difícil demais. Eles querem o Lula livre. Sempre foi. Agora o Moro... Bom, o Moro, eu não sei se eles vão abandonar assim no dia pra noite, né? Não sei se o Moro vai passar batido. Tem muito ministro aí insatisfeito com o Sérgio Moro ainda. E vejam só. Essa foi uma das piores postagens do dia de ontem. Que vão ficar guardadas para a eternidade. Para a eternidade. O cara foi apoiado pelo presidente para o cargo mais importante no âmbito do legislativo, que é a presidência da Câmara. Sabe, vem tendo destaque. Vem recebendo bons toques de bola do Paulo Guedes, sabe? Sendo bem tratado e tudo. Olha o que o Arthur Lira fez. Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Esse primeiro pedaço, beleza. Tá, eu também tenho essa... Eu não tenho essa dúvida. Eu sabia que era para absolver o Moro. Tudo bem. Depois ele vê o seguinte, ó. Não, vou ler o final. Moro jamais. É pra Moro. Não dá, cara. Pro Moro não dá. Foi absurdo. Mas o cara vê assim. Lula pode até merecer. Merecer o quê? Gente, o que Lula fez... Cara... Não é... Gente, não é questão do dinheiro, gente. Não é questão do dinheiro. Lula ajudou, sabe? Ditaduras internacionais a perpetuar o sofrimento de pessoas. Foro de São Paulo, tem lá envolvido, inclusive as Farc. Ó, inclusive aí, né, questões relacionadas a entorpecentes, orégano, né, farinha de trigo. Farc envolvida. O que Lula fez, cara, não tem absolvição. Deixa que, se Deus quiser, sabe? Deus absolve Lula. Eu não tenho
o perdão meu. Sabe aquele você fica calado? Durante toda a época lá da eleição da Câmara, as eleições, sempre falava, pô, o Lira, o candidato que Bolsonaro vem apoiando, é Lira versus aí o Baleia Rossi. O governo vem apoiando lá do Lira. O Lira é atrapalhado na justiça e vai nos decepcionar. Agora, cara, essa daqui, meu Deus do céu, bicho. Espero, né, que seja só, sabe, que o interesse dele de ganhar capital político para 2022, sei lá, se reeleger com um deputado com apoio do governo, se mantenha e ele volte nas reformas e tudo. Agora, Lula pode até merecer. Cara, isso daqui nunca mais vai ser apagado da biografia do Arthur Lira. Nunca mais. Ele ganhou o dia de ontem, sabe? Acertou na Mega Sena acumulada. Todo mundo que viu, coisa. Isso aqui eu fui ver no final do dia. Eu falei, cara, porque eu acordei ontem tarde, aí comecei a ver o Paulo tava comendo, tava falando, cara, eu tentei acontecer. O que tá acontecendo aqui? Eu só vi o pessoal falar faquinha, Lula. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí fui ver, na madrugada do Brasil, como deparei com isso aqui, eu falei, não, peraí. O que é que o Arthur Lira falou? Mas tudo bem, deixa o Lira lá, porque tem coisas mais interessantes também pra gente comentar. A gente falou aqui, né, da reação, do petismo, do Moro, do Deltan, só que, gente, a gente vinha comentando bastante sobre a Frente Ampla, a terceira via brasileira, né, o que o pessoal não é nem de esquerda, nem de direita. A gente falou bastante disso nos últimos dias. Como é que a Frente Ampla reagiu a tudo isso? Como é que o Ciro Gomes reagiu? Como é que o Eduardo Leite reagiu? Como é que todo mundo reagiu? Vamos olhar com detalhes. Não contem comigo para esse circo, diz Ciro Gomes sobre candidatura de Lula. Não conta comigo. Para ser justo, inclusive ele falou isso daqui, né? Antes do Lula ser considerado elegível. Não contem comigo para esse circo. Matéria do Globo. Com Lula, PT vê novo xadrez político próximo de Boulos e longe de Ciro. A avaliação de petistas é que, com a decisão do Fachin de anular as condenações, o partido volta a ter fôlego no xadrez político de 2022. Para integrantes da cúpula do PT, ainda há um vácuo na esquerda deixado por Lula. A avaliação de correligionários do ex-presidente é que, se seus direitos políticos forem mantidos, Ciro Gomes vai murchar, Guilherme Boulos, o pessoal tende a compor, ou seja, Boulos tende a se unir com Lula. O Boulos, mas só faltou chorar ontem, né, em prol do Lula. E o Ciro Gomes, né, tá nervoso. Grava só essa palavra aqui, ó. Vácuo. Vácuo. Sabe? Não existe vácuo na política. Mas guarda essa palavra, vácuo. E aí, que a gente comentou recentemente, só para relembrar. Cortejado pelo PDT, Marcelo Freixo tem postagens compartilhadas por Ciro e Lupe. Deputado do PSOL carioca também desejado pelo PT e pelo PCdoB, porque o Marcelo Freixo manda muito dentro do PSOL. O Ciro já queria trazer o PSOL para perto, para ir limando o PT. O Ciro tá com raiva, gente. O Ciro tá triste. Porque a Frente Ampla, bom, para esse pessoal não é bom. O Moro traiu... Gente, o Moro traiu todas essas pessoas aqui, ó. O Boulos não, né? O Boulos e a Manuela não, mas... Todas essas pessoas aqui foram traídas pelo Sérgio Moro. Todas. Todas as pessoas. O Mainardi não, porque pra ele tanto faz, né? O que o Moro fala, pra ele tá ótimo. Mas todas as pessoas aqui, tirando o Mainardi, Manuela e o Boulos, o Moro traiu. Todas. Parabéns aí, né? Vocês resolveram confiar no Moro, problema de vocês. Aí você vê, né? Como é que o Eduardo Leite, o possível vice da chapa do Ciro Gomes, agora melou tudo. Olha só, quando tudo vira briga política, acaba ferida a democracia. Não me cabe comentar a decisão jurídica de Fachin. Respeitando-a, lamento que alguns pensem encontrar o futuro olhando para o passado e que outros queiram reviver 2018. Ele tá com raiva que vai ser, né? Bolsonaro versus o PT. Por quê? Porque a Frente Ampla foi pro saco. Que nos jogou nesse fosso social, econômico e político, né? O bolsopetismo. O bolsopetismo nos destruiu. Deste fosso em que estamos hoje, só sairemos com novas alternativas. Gente, só com a Frente Ampla, só com candidato de centro. Temos que criar uma terceira via. A solução não está nem no PC nem em Bolsonaro. Com um olhar de responsabilidade e temperança. Olha o Mandetta e o Huck, ambos também, né, da Frente Ampla. Putos. Os extremos comemoram, pois se nutrem um do outro.
A ruptura da Liga Social Brasileira avança, mas que nunca o povo de bem terá que apontar o caminho para pacificar. Mais que nunca, o povo de bem terá que apontar o caminho para pacificar esse país. O caminho é o centro, né, Mandetta? É votar em você, seus amiguinhos. Esquece, amigo. Olha o Luciano Huck. No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Olha o final. Mas uma coisa é fato. Figurinha repetida não completa álbum. Precisamos de novos nomes. Nem Bolsonaro, nem Lula. O centro, a frente ampla. O pessoal chorou. Chorou. Ó, Maynard. Forças de centro devem salvar o país de ter que escolher entre Bolsonaro e o PT. Ô, rapaz, tá triste. Fica triste não. Ô, Dória. Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser favorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas que destroem o país. O bolsopetismo. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Dória, tu é o tampa de binga, Dória. Tu desse tamanho, fica quieto. Nem no PSDB tu tem mais espaço. Fica quieto. E falando no PSDB, esse foi o que mais chorou, foi o PSDB. Hoje vale reforçar. Existe caminho fora dos extremos. Ó, gente, vota em mim. O Brasil merece mais trabalho e menos gritaria. O Brasil pode ter a chance de democraticamente se livrar do lulismo e do bolsonarismo em 2022. Basta votar diferente. Nem petismo, nem bolsonarismo. O pessoal tá doido, gente. Tá doido. Você não entendeu por quê em números. Quem tá feliz hoje? Bolsonaro e Lula. Já estão falando o seguinte, que Bolsonaro comemorou. Porque se o Lula não se candidatasse, Bolsonaro iria perder. A matéria que seu antagonista, de uns 2 dias atrás, fala que, mesmo que esse pessoal não queira admitir em público, eles sabem que Bolsonaro é favorito favoritíssimo para 2022. E aí estão pagando, né, de, a gente ia vencer. A gente ia vencer. A Ilona Zabor, ela compartilha aqui o Oliver, que fez uma thread toda em inglês, que basicamente está criticando que o Brasil foi colocado de novo, sabe, num PT versus Bolsonaro. Precisamos de novas alternativas de centro. Folha de São Paulo. Presidente do PSDB diz que decisão abre oportunidade para candidaturas ponderadas em 2022. O pessoal tá doido. Sabe quem foi que teve a leitura mais realista, que aceitou que o plano deles, por hora, tá complicado, vão ter que pensar numa nova estratégia, foi o Kim Kataguiri. Foi o mais lúcido dos loucos. Pra quem não entendeu o tweet anterior, a única chance de Bolsonaro em 2020 é Lula e a única chance de Lula é Bolsonaro. Um só tem chance de vencer se for para o segundo turno com alguém de rejeição semelhante. O Brasil segue afundando em qualquer um dos cenários. Ele criticando, né? Mas ele assumiu. Lula elegível, Bolsonaro acaba de ser reeleito. Desolador. Lucidez, cara. Gente, a rejeição de Lula... Assim, ó, Bolsonaro já tem uma base de apoio gigante. A maioria do brasileiro já apoia o governo. Ainda tendo Lula do outro lado, meu amigo, não. E, gente, saíram números. Eu falei, quando eu trouxe esses números, tá do mesmo jeito que eu falei em vídeo. Eu falei, pessoal, esquece os outros cenários. A matéria tinha vários cenários. Eu falei, só importa 2 cenários. Só tem 2 cenários que importam. Que é esse daqui, o cenário 1 e 4. O cenário 1 não tem Lula. Tem quem? O Haddad. O Haddad já veio aqui com 10%. Mas eu falava, o Moro não é candidato. O Moro vai sair como senador. Então, o Ciro Gomes, que tá aqui, ó, pertinho do Haddad, se ele pega o apoio do PSOL, ele passa do Haddad e ele pode pleitear, disputar o segundo turno com o Bolsonaro. Só que, com o Lula na jogada, ainda que o Ciro vai fazer o quê? Vai se juntar com Dória, com a Moeda e o Mandetta? Mas não passa o Lula. Não passa, amigo. Não passa. Porque o Lula vai se juntar com Boulos, o pessoal do PCdoB, o pessoal do PSV, não vai. Você vê que quando o Lula entra nas pesquisas, o índice de Bolsonaro sobe. Eu nem que acredito em pesquisa não, mas só para mostrar que isso aqui é uma tendência. Com o Lula na jogada, Bolsonaro tem mais votos. Esse pessoal tá louco, tá chorando, tá desesperado.
Louco, desesperado. Chora mais que tá pouco, chora mais que tá pouco. Mas, gente, é um absurdo. A decisão do Fachin é um completo absurdo em todos os sentidos. Ele só pegou, né, o que ele fez com o Moro e botou o Lula de bônus. Ele, cara, é inacreditável. Inacreditável a decisão do Fachin. E aí o Aras vai recorrer, já tá falando aí, a revista fala o seguinte, que a equipe do procurador pode pedir que o próprio ministro modifique seu entendimento ou solicitar que o tema seja levado para a segunda turma ou também para o plenário. Espero aí que reveja, porque é um absurdo, é um tapa na cara da sociedade brasileira. A Mônica Bergamo já informa outra coisa, que os ministros querem julgar suspeição de Moro mesmo com decisão contrária de Fachin. Quer deixar o Lula livre? Deixa lá. Mas a gente ainda vai no Moro, Fachin. Você tentou salvar o Moro da Dallagnol? A gente ainda vai neles. Não vai adiantar. Moro, vai logo para os Estados Unidos, Moro. Vai logo para os Estados Unidos. O Cláudio Dantas tá dando risada, né? Porque o Cacai tá lá, na CNN, ó. Após anulação, criminalista defende que Moro seja considerado parcial pelo STF. Tem muita gente satisfeita com o Moro, né? Eu não tenho como concordar com o Cacai, né? Mas nessa situação, eu tô dando a risada do Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas tá dando risada? Cara, eu tô dando risada de vocês. Fica aí dando risada. Vai esquentar pro teu lado. E saindo um pouquinho desse assunto, mas a gente vai falar daquela palavra, não mandei você falando do vácuo, a gente vai chegar lá, mas só pra falar algumas coisas do STF, né? Que fizeram no dia de ontem. O Fux decidiu que São José dos Campos, que havia conseguido na justiça, sabe? O direito de ficar na fase laranja, as pessoas trabalharem, não. Derrubou, o Dória recorreu e o Fux acatou a decisão do Dória para fechar também São José dos Campos. STF, né? Como é que a gente critica? A justiça brasileira, sabe, é inacreditável. Sabe, Barrabás, gente. É o episódio de Barrabás se repetindo mais uma vez. Olha só. Ministério Público de São Paulo estuda medidas para tentar retirar igrejas entre serviços essenciais. Vão prender os cristãos. O próximo passo é prender, sabe? Vai ser proibido exercer a sua fé. Por outro lado, CNJ analisará recomendação para liberar presos. Vamos soltar Barrabás. E aí, o pessoal do Novo resolveu, no dia de ontem, nos informar que o Diretório Nacional do Novo acaba de anunciar que é oficialmente oposição ao governo Bolsonaro. Aí o liberal de vocês. Por que não apoiou o Marcel Van Hatten? Porque além de não ganhar, não tem chance nenhuma de vencer. Aí o Novo de vocês aí, ó. Toma aí o Partido Novo. Apoia aí o Partido Novo. Os liberais. Ai, viu? E aí, olha só. Falei do vácuo. A Dilma Bolada veio ontem, ó. Perfil que desapareceu, tava meio apagado, que na época ele recebeu um troquinho. E aí pra defender o Lula. O Carluxo fala o seguinte, ó. Enquanto a rede é abandonada por uns, outros aproveitam para tentar tomar de conta. Vale sempre lembrar, não existe espaço vazio na política. Tem muita gente aí, né, com espírito derrotista, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro, blá blá blá, tititi. Eu vejo gente, sabe, que entrou no barco no segundo turno e hoje em dia quer se vender como um dos maiores bastiões do conservadorismo. Não tô nem falando do Roberto Jefferson, assim, influenciadores. Pessoas aí, né, querendo dar aula de conservadorismo. Entrou no barco, sabe, depois com tudo. O cara que, sei lá, hoje em dia arrota Olavo de Carvalho, mas fazia piada de Olavo de Carvalho no passado. E tá lá. A turminha lá, não, Bolsonaro não presta. Cada dia mais eu vejo, né, as pessoas às vezes ficam tristes, pega a narrativa pela metade, não olha assim. Eu acho que uma das grandes vantagens de fazer um vídeo assim, dá muito trabalho, traz suas notícias, dá trabalho, faz um teste aí qualquer dia. Fica aí lendo tudo, tira print screen, dá um destaque, vê quanto tempo tu gasta, faz um teste. Só que isso daqui me permite olhar as coisas com um pouco mais, né, de tempo. O pessoal ontem analisou, muita gente tá analisando a questão do Lula, olhando só a questão do Lula. Não tá olhando os fatos ocorridos nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Quando passar o tempo, eu até dei o exemplo da questão do celular do Bolsonaro, que saiu uma matéria esses dias falando que o Bolsonaro é autoritário porque ele não quis dar o celular para o STF.
O que foi que aconteceu naquela época, vocês lembram? Quando passar alguns anos, qual é que vai ser a narrativa? Tem algum livro que conta? As matérias da mídia realmente contam as coisas do jeito que aconteceu? Eu tentei fazer até um trabalho mínimo de uma retrospectiva de 2020. Longe de cobrir tudo que aconteceu. Mas o principal pauta assim, né? Pra contar como a direita realmente sofreu. Gente, se vocês estão pensando por algum momento assim, acabou, o Brasil virou Argentina, desiste para ver se vai ajudar. Experimenta cruzar os braços para ver. Experimenta cruzar os braços para ver se a coisa vai piorar ou vai melhorar. Você vê, ó. Bolsonaro sobre crise da PGR. Se não acreditam em mim, mais cedo o PT volta. O Diego fez uma piada, né? Ele no fim sempre acerta. Nando Moura aí que ele falava, não critica senão o PT volta. O PT voltou, Nando. E Nando Moura já tá preparando a narrativa, meu Deus, pelas postagens que ele fez no Twitter. Ele, basicamente, o Lula tá livre por causa de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Não é do Fachin, não é do Moro, não é do Dallagnol, não é do Lula. A culpa é de Bolsonaro. E muita gente vem acreditando nisso usando o Moro ainda. E a Patrícia diz, ó. A direita emocionada não se emenda mesmo. Seja para que lado for, não se atentam para os fatos. Nada está tão garantido para 2022. O episódio de hoje é gasolina para acender a militância que desanimou, mas nunca desistiu. Ou a direita toma prumo com essa lição, ou coloca a viola no saco. Mas tem muita gente que ainda gosta de ser enganado por alguns políticos que hoje, eu defendo a direita, e vai lá, vai dar apoio pro cara, mas o cara só quer cargo. Tem muita gente que entra no discurso derrotismo. Tem muita gente que acha que Bolsonaro é basicamente um traidor, é um covarde. Pessoal, olha as coisas com um espectro um pouco maior. Lembrem sempre, né, da reunião ministerial. Vocês viram lá, né? O que é Bolsonaro quando ninguém tá vendo ele. Mas tem gente, né, que acaba sempre por duvidar. Eu fico por aqui. Peço pra dar aquela compartilhada, aquela curtida. Acho que esse vídeo é bem importante, né? Que mais pessoas assistam pra entender o que tá acontecendo. Não ficar aí, né? Igual, sei lá, papagaio de pirata, caiu de paraquedas na situação. Se inscreve nas outras redes, me acompanha pra me lá no Twitter. No Twitter eu sou mais ativo, tento ser mais ativo nas outras redes. Até falei, tô tentando usar mais o Instagram, o Telegram, todo dia eu consigo mandar uns áudios. Gosto de mandar uns áudios, interagir no Telegram, que lá é momento a momento, a gente troca os comentários. Tô devendo, vou tentar ficar mais ativo. E é isso. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.